Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje a gente mergulha nas ideias de Sêneca, sabe? Aquele filósofo estoico romano, super influente, escritor, conselheiro do Nero. Viveu lá atrás, 4 AC a 65 DC, numa época bem agitada. Temos aqui uns trechos ótimos de um audiolivro sobre ele, e a nossa missão hoje, assim, é entender por que o estoicismo, essa filosofia tão antiga e prática, ainda fala tanto com a gente hoje, né? Vamos tentar tirar as lições-chave. É fascinante mesmo. E olha, uma coisa incrível é como os textos de Sêneca sobreviveram quase completos. Verdade. Diferente dos gregos anteriores, né? Exatamente, e isso nos dá um acesso muito direto ao pensamento dele. Um pensamento, aliás, bem curioso, aberto, bem moderno até em certo sentido. E ele não estava sozinho, né? Faz parte daquele trio romano famoso: Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Isso, Epiteto e Marco Aurélio vieram um pouco depois, mas formam o núcleo do estoicismo romano que conhecemos bem. Mas antes de ir fundo, tem um ponto importante. Qual seria? Aquele equívoco comum sobre o estoicismo, sabe? A ideia de que ser estoico é ser uma pessoa fria, sem emoção, tipo um robô. Ah, sim, aquela imagem do durão. Pois é. E isso não tem muito a ver com o que os estoicos antigos pensavam. Eles não queriam suprimir as emoções. A ideia era outra. Era o quê, então? Era mais sobre transformar as emoções negativas muito fortes, sabe? Tipo a raiva que cega, o medo que paralisa, transformar isso usando a razão, a compreensão. Interessante. Então não era para virar uma estátua, era para lidar melhor com o que se sente. Uma espécie de inteligência emocional antiga. Exatamente. O próprio Epiteto dizia isso, que não era para ser insensível como pedra. Sentimentos bons, como amor, alegria, afeição, tudo isso era considerado natural, saudável. O problema eram as paixões, aquelas emoções que, tipo, nos tiram do controle, que causam sofrimento. O foco era nelas, e a ferramenta era a razão. É bem mais sutil que só reprimir. Faz muito sentido. E essa ideia de usar a filosofia para cuidar da alma, isso vem de antes, né? Acho que Sócrates já falava algo parecido. Com certeza. Aquela famosa frase do Sócrates: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O autoconhecimento é a base de tudo para eles. A filosofia como uma terapia para a alma, tipo ginástica para o corpo, filosofia para a mente. Perfeito. É essa a analogia. E o Zenon de Sítio, quando fundou a escola lá em Atenas, no Pórtico Pintado, o Stoa Poikile, por volta de 300 AC, ele estava buscando justamente isso. Uma filosofia que fosse uma arte de viver. Uma arte de viver. E qual era o objetivo final dessa arte? O que eles queriam alcançar? Bem, a pergunta central deles era tipo, o que a gente precisa para viver a melhor vida possível? Como florescer como ser humano? O objetivo era atingir a eudaimonia, que a gente traduz como felicidade ou florescimento, e a ataraxia, a tranquilidade da mente. E o mais interessante, conseguir isso mesmo no mundo cheio de caos, de instabilidade política social. Ah, por isso está voltando com tudo hoje, né? Os tempos atuais não estão fáceis. Exatamente. E é um contraste grande com muita filosofia acadêmica de hoje, que às vezes fica muito abstrata. O estoicismo era direto ao ponto. Curar as doenças da alma, como diziam. O Sêneca via os textos dele como remédios, né? E isso. Ele falava dos ensinamentos como remédios mesmo. Remédios para as dores humanas. Como lidar com a perda, com a ansiedade, com a morte. Como encontrar sentido, uma filosofia muito pé no chão. Tem aqui menciona duas ideias centrais. A primeira, viver de acordo com a natureza. O que é isso na prática? Olha, para eles, natureza significava principalmente a nossa natureza racional. Nós somos parte de um universo que eles viam como ordenado, racional, e a nossa capacidade única é a razão. Então, viver de acordo com a natureza é usar essa razão para guiar a vida. É buscar a virtude, agir de forma lógica e ética, aceitar o que a gente não controla e focar no que pode mudar. É viver em harmonia. Entendi. Harmonia com a nossa própria essência racional. E o segundo ponto, que parece bem forte, a virtude e a excelência de caráter como único bem verdadeiro. Isso parece radical. Quer dizer, Sêneca é um dos caras mais ricos de Roma. Como ele defendia isso? Ótima questão. Para o Sêneca e para os estoicos em geral, coisas como dinheiro, saúde, reputação, não são boas ou más em si. São indiferentes.
Podem ser preferíveis, claro, mas não são o bem final. Indiferentes? Mesmo a saúde. Preferíveis, mas indiferentes no sentido de que não definem a qualidade da sua vida moral, o seu florescimento como pessoa. O único bem real está dentro de você, no seu caráter, na sua capacidade de ser sábio, justo, corajoso, moderado. Pensa no dinheiro. Ele só é bom se quem o tem for virtuoso. Se a pessoa for viciosa, o dinheiro pode até piorar as coisas, levar à ruína. Ah, tá. Então o valor das coisas externas depende da qualidade interna da pessoa. Exatamente. A virtude é a condição para que todo o resto tenha algum valor positivo. Como Sêneca dizia, a virtude basta a si mesma. É ela que dá o verdadeiro valor à vida. Entendido. Então, para resumir o que a gente viu, o estoicismo é tipo um guia prático para a vida, focado em usar a razão para lidar com as emoções difíceis, viver alinhado com a nossa natureza racional e, acima de tudo, cultivar a virtude como o bem maior, o que realmente importa no final das contas. Perfeito. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Se a gente levasse a sério essa ideia da virtude como o bem supremo, como isso mudaria o jeito que a nossa sociedade define sucesso ou riqueza? Será que a gente começaria a valorizar mais, sei lá, a integridade, a serenidade, do que só o status ou o saldo bancário? Fica aí a provocação. Gostou? O link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber o nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.